bate um papo aqui com o Omar Rached, que é diretor de Trade Compliance da Bicomex. Muito boa tarde, Omar, bem-vindo aqui aos estúdios da BMC, um prazer falar contigo. Muito obrigado, Felipe, boa tarde. Obrigado à BMC pelo convite, obrigado, Felipe, obrigado, Marco. Vamos bater um papo aí sobre as repercussões possíveis dessa medida que o governo vai trazer para a gente. Pois é, quando a gente pensa em baratear custos, né, isso já tende a ser interpretado como uma boa notícia. A redução de tarifas podendo chegar até 95%. Qual o impacto dessa decisão, Omar? Como que o mercado, como que o setor, né, que utiliza ali dos portos de São Paulo e do Rio de Janeiro, eles podem ser beneficiados ou impactados com essa medida? Bom, Felipe, o que acontece assim, tem dois impactos, né? O impacto sempre geral do conhecimento genérico, né? E esse conhecimento genérico, ele é um conhecimento que é meio que óbvio que quando você tem uma redução de tarifa, em qualquer setor, uma tarifa, quando reduz, ele vai dar um impacto de economia direta aos usuários. No entanto, é importante a gente ressaltar que, assim, vamos dizer, o impacto que se veiculou um pouco na mídia, que estava se ventilando em alguns canais de mídia por aí, é também dizer o seguinte, vai ter um impacto mais amplo, né? Ou seja, vai chegar na ponta diretamente, ou por exemplo, ou no consumidor, ou num negócio que hoje trabalha muito com essa parte portuária, que necessita muito desses serviços, e já vai ter um impacto imediato. E não é bem assim que funciona, porque na questão portuária, nós estamos tratando de, vamos dizer, um pool de serviços, é uma cesta de serviços, e tem uma cesta de serviços que são razoavelmente complexos, né? Então, essa tarifa que está sendo, vamos dizer, reduzida, aí, acho que até segunda-feira, pelo governo, é uma tarifa de embarque e desembarque. Então, é uma das tarifas que compõe o custo global de uma operação portuária. Então, tem que ponderar, né, o efeito econômico disso daí. E isso, então, pode baratear a produção do país. Não necessariamente vai fazer uma queda tão profunda, porque, como você muito bem disse, é uma das tarifas que compõe o custo global, mas gera algum impacto, inevitavelmente. Pode. Isso. Culturalmente, né, Felipe, assim, você começa a reduzir uma tarifa, você já começa a ter uma percepção. No entanto, assim, pelo ponto de vista das negociações dessas tarifas, né, quem opera nessa parte de embarque e desembarque, principalmente, são os armadores, né, que são grandes empresas, são conglomerados gigantes, os gigantescos que possuem os navios, que possuem também a propriedade dos contêineres. Então, esses contratos, eles são um pouco menos sensíveis a alguma coisa que se mude agora, porque já foram feitos com os terminais, tanto os de concessão pública ou os terminais privados também, então eles são negociados com muita antecedência. Então a gente espera, né, para ver vamos dizer, uma repercussão disso depois de algum tempo, se isso for mantido. Por que eu estou dizendo se isso for mantido? Um dos principais gatilhos aí que aconteceu para ver essa redução, pelo que acompanhei também das notícias e do desenrolar desses assuntos, nesse caso aí, Felipe, é justamente que tanto a concessão dos portos, os portos públicos e os portos e terminais privados, eles têm uma meta e tem mais ou menos uma ideia de quanto que vão investir em termos de infraestrutura. Porque toda a parte portuária necessita de investimentos em infraestrutura, melhorias e tal, para trazer essa questão de eficiência. Nesse caso, ocorreu a falta do investimento em infraestrutura, que aconteceu no passado. Então, qual foi o racional para essa redução? Foi que nessa falta do investimento em infraestrutura, deveria haver o acompanhamento de uma redução tarifária. Então, esse aqui é o racional. Agora, o que se espera é que sempre haja um investimento, para cada vez você conseguir melhorar a situação. Só que, assim, tem a percepção por meio geral e tem a percepção também da parte mais especializada. Então, eu não acho que embora seja louvável qualquer tipo de redução, e essa é uma redução que pode eventualmente até chegar no bolso do consumidor, mas ela vai demorar um pouco para chegar no bolso do consumidor. E eu penso que principalmente vai demorar, e a condição para isso é você ter, vamos dizer que se esse desconto perdure. Se ele perdurar, aí a gente vai conseguir dizer, olha, vai chegar realmente no consumidor final.
Muito bom. Só, Omar, primeiro, dando um passo atrás, no sentido assim, ela é uma redução homogênea, né? Assim, então não tem uma diferenciação por setor, enfim, essa classificação, no sentido assim, esse percentual era para commodities era tanto, para café era tanto, para fertilizantes era tanto, diminui, como é que funciona isso? Só para entender a segunda pergunta no sentido assim, talvez essa taxa, ela seja, ou esses custos sejam, ter um peso maior em determinado produto, sei lá, um produto de um valor agregado pode ser que tenha um impacto percentual no valor, né, do produto de uma forma diferente, para entender se pode ter um impacto, determinado setor pode ser mais beneficiado ou outros menos beneficiados, né, com esses benefícios. Então, Marco, acho que é uma boa pergunta, um bom ponto. Pela proposta, quer dizer, ela não saiu ainda oficialmente, né? Deve sair agora semana que vem. Mas a gente já teve acesso a alguns percentuais de proposta de desconto. Ele também é, vamos dizer, restrito a Santos e Rio de Janeiro. Mas eu vejo o seguinte, o critério dessa tarifa hoje, ela é homogênea, por peso, né? Sempre por peso. Então é um critério até meio simplista. Então a proposta do governo é fazer vamos dizer, um desconto de forma heterogênea, e aí tem algumas funções que você vai dando esse desconto. E aí tem a função de produtos, né? Tem alguns produtos que serão mais beneficiados, pelo que eu vi na proposta. Eu penso que são alguns granéis líquidos, alguns granéis sólidos, material de base, né? Matéria-prima e tal. E também, pelo que eu vi, também na parte de combustíveis. Outro critério que eu percebi também, que não é só o critério peso, mas vai ter o critério também de eficiência energética do navio que está trazendo, né? Vamos dizer, do meio de transporte. Aí você vai escalonar essa eficiência energética, quanto maior for a eficiência energética, maior vai ser o desconto. Além disso, Marco, o que eu também observei na proposta foi que existe a questão das escalas. Então, a questão das escalas, acho que o governo entende que quanto mais escalas tiver, quanto mais paradas, transbordos, né? Então, maior também a eficiência energética desse transporte, ou seja, ele para em mais portos, então ele está, vamos dizer, utilizando melhor o seu trajeto logístico. Então, dessa forma, quanto mais escalas, pelo que eu vi na tabela da proposta do que deve sair aí semana que vem, quanto maior o nível de escalas, maior vai ser o nível de descontos. É claro que a gente tem o header, né? A cabeça é falar assim, pode chegar até 95%, pode chegar até 65%, mas é tudo escalonado. Então, os critérios agora são mais heterogêneos. Então, eficiência energética, maior número de escalas e alguns produtos que estão nessa proposta, principalmente a parte de granel, que vamos dizer, o que chamam de carga bulk, que é a carga, vamos dizer, que você pode afretar praticamente o navio inteiro, né? Às vezes é um granel líquido, às vezes é um ácido, às vezes é um combustível. Então, esses aí devem ter um nível de desconto maior. Então, setorialmente, talvez a indústria consiga sentir esse desconto já, porque é um custo que diminui, pode ser que já desde saída. Por que pode ser desde saída, né? Não é diferente do que eu falei para o Felipe, né, Marca? Porque esses granéis, eles têm... Essa tarifa, ela pesa um pouco mais, vamos dizer, na ponderação para o granel. Porque o granel, ele tem um tarifário que ele vamos dizer, ele é mais alto comparado ao nível do valor do produto. Né? Em geral, você traz granel, ele é um produto base, ele não é tão caro. Quanto o pessoal que traz container, por exemplo, onde a mercadoria seja mais cara, então você sente um pouco menos. Mas o granel pode sim ter um efeito econômico. Muito bom. Deixa eu só uma curiosidade aqui. Isso acaba afetando o fluxo tanto de importação como exportação, não só de entrada. Que a gente sempre pensa muito na entrada, né? Mas também pode estimular a exportação também. Sim, isso aí, Marco, pelo que eu vi, a proposta é para embarque e desembarque. Então, fluxo de importação, fluxo de exportação, né? E se você for ver também, né, pessoal, tem essa, vamos dizer, faz sentido ser importação e exportação, porque se você está falando, por exemplo, até de granel líquido ou granel sólido, vamos dizer, mais de 60% do que o Brasil tem de fluxo de importação é para poder fazer uma industrialização. Então, ele vai ser um insumo, provavelmente. Dificilmente ele vai ser consumido da forma que ele veio. Sim. Então, ele vai ser um insumo e isso ele vai entrar numa cadeia produtiva, vai ser acoplado o custo. Então, quando ele percebe
esse desconto, mesmo que seja só na importação, eventualmente na exportação, indiretamente ele vai incidir, porque você vai reduzir o custo como um todo. Agora, de novo, quero ressaltar esse ponto, né? Assim, na parte de... Ele é vamos dizer, ele é um curso longo, essa negociação, ela é longa, então as tarifas elas estão mais ou menos negociadas já há alguns anos. Dificilmente você vai conseguir mudar um contrato quando você já acopla um custo de tarifa de embarque e desembarque. Esse custo aí você sabe que mais ou menos já foi estabelecido num contrato 1 ano atrás, 2 anos atrás. Existem contratos globais também, onde esse custo já tem que ser mais ou menos estável. O pessoal faz um hedge mais ou menos daquela operação para não ter percalço por causa da questão cambial. Então, por esse motivo também que eu penso que se ele perdurar esse desconto, essas tabelas, perdurarem mais alguns anos, aí a gente vai conseguir sentir um pouco mais os efeitos econômicos e pode haver uma redução, sim, tanto na parte do consumidor industrial quanto na parte do consumidor final. Perfeito. Omar, uma última pergunta aqui da minha parte é que a gente está percebendo um movimento, né, pelo menos por meio dessa redução, de tentar tornar os portos públicos mais competitivos, atrair, né, mais movimentação para os portos públicos. E tem uma discussão em relação ao Porto de Santos de uma concessão, uma privatização. Claro que ainda não é pacificada esse assunto, mas talvez se houver qualquer tipo de concessão, talvez essa redução ela seria mantida, ela teria algum tipo de revisão. Como que está também, de repente, se você souber falar, esse processo, essa discussão a respeito de uma concessão no Porto de Santos? Bem, então, nesse caso, Felipe, é assim, tem um conhecimento geral, né? Então você fala, no geral, os portos brasileiros são operados pelo setor público, tá? Essa é a regra. Existem poucas exceções no Brasil, mas ainda o setor portuário é o setor público. Existem as concessões dos terminais. Então, vamos dizer, tem a parte antes da chegada do navio, que tem um pool de serviços, tá? Tem a parte da chegada e armazenagem e tem a parte da saída e as movimentações logísticas que existem dentro desse, vamos dizer, é um setor de serviço bastante grande. Existem muitos intervenientes, né? Então, hoje, vamos dizer, a maioria das concessões são de terminais. Mas, de qualquer forma, essa tarifa não é o terminal que estabelece, sim o poder público. Por isso que o ministro pode vir e falar assim, a gente vai reduzir a tarifa de embarque e desembarque, tá? Por quê? Porque é uma tarifa antes do porto. Tá? Ou, no caso de saída, é uma tarifa de saída mesmo, quando a exportação está saindo. Agora, todo o setor portuário, no específico, ele necessita de investimentos e o investimento, no geral, flui de forma mais fácil com a iniciativa privada. E então foi assim que aconteceu com a desregulamentação do setor portuário em outros países que hoje são considerados mais competitivos. Eu não estou dizendo que você não pode ter um terminal público que não seja competitivo, mas só que ele tende a ser mais engessado. Os investimentos do setor público, eles competem com outros investimentos de infraestrutura, aí tem que passar por um processo, pelo orçamento, né? Então, às vezes, não é um investimento prioritário, mas para quem receber uma concessão, naquilo que você falou, né, Felipe, olha, eu vou receber uma concessão, receber uma tarefa de poder dar mais competitividade e melhorar minhas janelas logísticas. Isso é muito importante para você ter confiabilidade. Por quê? Porque quando o pessoal dos armadores trazem a mercadoria ou quando estão enviando, eles também querem otimizar o slot que eles têm. Eles têm um tempo, que chama de janela. Esse tempo de janela, ele tem que ser otimizado e para isso tem que ter uma infraestrutura superior para você dizer, olha, ele vai atracar, eu tenho certeza que ele vai atracar, que ele não vai ter nenhum atraso, não ter nenhuma repercussão, nenhum problema, exceto algum caso, eventualmente, uma força da natureza. Então, isso precisa de investimentos. E a infraestrutura que precisa para investir no Porto de Santos, principalmente, eu penso que talvez seja mais adequado fazer realmente mais concessões, inclusive da parte portuária, da própria operação como um todo, né? Porque ainda tem uma parte que é operada pela parte pública. Hoje a parte pública não é muito competitiva. É louvável, sim, todo mundo espera que existam iniciativas dessas, a gente não pode também diminuir, falar não é louvável diminuir a tarifa. Sim, é louvável diminuir a tarifa porque ela impacta a todos. No entanto,
para ter, vamos dizer, para te falar, nós estamos no jogo para ser mais competitivo, nosso custo vai diminuir, nós precisamos de um choque, não só de investimentos, mas um choque de pensamento em relação a como que é o modelo nosso. Inclusive passando por uma questão de escala. Os países que hoje já se desenvolveram e têm um fluxo de comércio grande, eles têm escala de fluxo de comércio. E o Brasil é uma economia muito grande, mas representa um comércio exterior muito pequeno. O Brasil, vamos dizer, às vezes é a 8ª, às vezes é a 10ª economia do mundo, mas representa menos de 1% do comércio exterior, importação e exportação. Então, o Brasil precisa de mais escala, porque quanto mais escala, mais investimento vai ter, mais produtos circulando, importação e saída de exportação, e assim você consegue fazer os investimentos, é circulando dinheiro. Então, hoje, eu penso que talvez o mais importante não seja nem tanto a iniciativa ou privada, ou iniciativa de concessão, ou iniciativa do governo, mas a gente precisaria mais de um acordo de livre comércio de grande escala, porque o Mercosul já está dando sinais de cansaço, para poder ter a escala que nós precisamos de entrada e saída, e aí justificar esses investimentos. Omar, justamente essa é a minha última pergunta. Por incrível que pareça, todo o nosso potencial, e nós somos líderes em vários produtos, né, exportados mundialmente, a gente ainda é muito restrito, ainda fechado, com pouco comércio internacional, né? Esse tipo de sinalização, primeiro, o que pode trazer de impacto para o nosso comércio internacional? E segundo, será que já é alguma sinalização que o Brasil quer dar os próximos passos de relacionamento, por exemplo, com a Europa, que a gente discute aqui? Né? O que pode ser, talvez esse seja só o início de uma grande jornada para sermos mais ativos, né, no mercado internacional? Então, Marco, acho que também é uma boa pergunta, porque eu vejo que existe um interesse também do governo de fechar. Acho que todos os governos, independente da linha ideológica, têm o interesse de fechar um acordo com a União Europeia, porque ele é um acordo, vamos dizer, que se ele for negociado e fechado, e como ele foi fechado, mas ele agora precisa de alguns ajustes, ele pode trazer um choque grande positivamente, não tanto na parte de investimentos, quanto na parte de fluxo de comércio, quanto também, Marco, na parte, vamos dizer, que nós precisamos, a gente está um pouco, não só, vamos dizer, defasado em termos de percentual de comércio exterior, mas também estamos defasados na parte regulamentar, a gente precisa de boas práticas. E quando a gente trabalha com parceiros que já estão mais à frente, que já têm mais fluxo de comércio, que já passaram pelo que nós passamos, eu penso que isso pode modernizar muito o nosso mercado, abrir inclusive frentes de produtos de exportação do Brasil que nós ainda não conseguimos vislumbrar, né? Sair um pouco dessa, vamos dizer, a gente tem está um pouco preso em produtos primários. E não vou dizer que dá para industrializar, mas assim, pelo menos buscar um nicho onde nós tenhamos uma vantagem competitiva. Assim como o agro tem uma vantagem competitiva, o Brasil precisa pensar em outros produtos de vantagem competitiva. Mas não só essa medida do Porto, eu acho que é uma sinalização, mas ele está dentro de um pacote. E esse pacote que eu tenho visto por exemplo, que o governo continua trabalhando nas diretrizes da OCDE para melhorar o ambiente de negócio. Nós temos o acordo de facilitação do comércio da OMC, que o governo tem continuado um trabalho de aprimoramento, de implementação profunda disso. Isso a gente pode ver até na implementação do novo processo de importação que está acontecendo agora. Ele é muito importante para melhorar nossa competitividade, gargalos logísticos também. E também nós estamos vendo que tem essa questão da reforma tributária, que também é um aceno para um ambiente melhor de negócios. Então, de fato, eu, como consultor aqui, já agradecendo a oportunidade de estar aqui de novo, agradeço muito vocês, estou torcendo muito para a gente ter esse acordo com a União Europeia, porque eu acho que ele pode trazer muitos benefícios para a gente, mesmo que indiretamente, com a adoção de boas práticas, trazer novas perspectivas para o Brasil, porque o Brasil tem muita gente, uma economia muito boa, então a gente tem mais condição de crescer nosso comércio exterior. Chegar aí aos 2,5% já vai dobrar, vamos dizer, o fluxo, né? Sim. Isso não só melhora a postura do Brasil em relação a negócios, mas também atrai mais investimentos. Perfeito. Muito bom. Omar, agradeço muito sua participação aqui com a gente. Muito bom. Volte mais vezes. Estamos à disposição. Um abraço para você. Muito obrigado, Felipe. Muito obrigado, Marco. Eu agradeço muito a BBC News pelo convite. Até a próxima vez. Estou sempre à disposição. Perfeito.